E o Michael Jackson? O Michael Jackson foi a maior experiência, talvez, profissional da minha vida, porque todo mundo dizia aquela coisa, né? Ele não chega perto de ninguém, ele tem medo de micróbio, ele tem medo de bactéria, ele tem medo disso. Bom, ele estava no alto do Dona Marta, ele foi de helicóptero e eu subi a pé, porque um assessor dele conseguiu que eu chegasse até lá. E antes da gente fazer a entrevista, ele já tinha me visto no Pelourinho, na Bahia, que eu também cobri ele lá. E ele ficou muito curioso, porque quando eu cheguei no Pelourinho, todo mundo começou a chamar Glória, 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 e ele estava mudando roupa, e ele chegou assim na janela para ver o que era, achando que era para ele. Aí quando viu que era para mim, ele falou, bom, mas que essa mulher negra, as pessoas estão, né? Quem é essa metida? Quem é essa metida, literalmente. E aí ele quis me conhecer. E depois que a gente fez a entrevista no Dona Marta, ele me chamou e ficou sentado no chão do barraco comigo, Ana Maria, e falando. E aí, assim, mais uma vez eu pensei, a gente nunca pode julgar as pessoas pela aparência ou de longe. Porque todo mundo dizia aquela coisa que ele queria ficar branco e eu vi que o corpo dele era todo tomado pelo vitiligo. Então, é claro que era muito mais fácil ele clarear as partes brancas do que ele escurecer a parte branca. Pois é. E aí eu vi que não era uma coisa que ele quisesse, por vontade própria, ficar branca. Ele tinha motivo. E ele se interessou, queria saber como é que eu cheguei até onde eu estava, por que eu fui a repórter escolhida para chegar até ele, por que o assessor dele me levou até ele. E ele ficou mais curioso com a minha história do que eu com a história dele. Foi um dos grandes momentos da minha vida e aquela coisa de você ter uma comunhão. Foi assim uma sinergia entre eu e ele, uma coisa talvez de pretos, de gente que tivesse sofrido, de gente que tivesse tido talvez as mesmas dificuldades na vida. E ele se reconheceu ali em mim. E foi com certeza foi a maior experiência profissional que eu tive, Ana.